Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos alunos. Vamos iniciar aqui a aula número 4 sobre espelho plano. Vamos lá? Vamos lá, então, dando continuidade ao assunto de espelho plano, né? Na aula 3 vimos a parte inicial. Agora temos o seguinte, ó, campo visual de espelho plano. É toda a região que o observador consegue ver por reflexão. Depende do tamanho e da posição do espelho e da posição do olho do observador. Vamos analisar. Aqui nós temos o espelho plano, né? Aqui você tem o olho aqui do sujeito observando. Vamos pôr uns pontos aí. A, B, C, D, E e F. Então a questão toda. Quem está no campo visual, né, de A a F? Ou seja, quem pode ser observado por esse olho aí? Bem, de início, você traça uma linha dando continuidade ao plano do espelho. Então já dá de imediato que o F, a letra F, não dá para ser observada. Então ela está fora de imediato do campo visual. E aí? A, B, C, D e E. Quem pode ser observado? Bem, para ficar bem mais prático e seguro, você faz o seguinte, olha. Você mede a distância do olho, a continuidade do plano do espelho e, simetricamente, você marca um ponto atrás da linha. E traça uma reta passando pelos extremos do espelho. Bem, tudo que está na frente do espelho entre essas duas retas é chamado de campo visual, ou seja, é a região que o observador consegue ver por reflexão. Então tudo, olha, de um extremo ao outro, tá bom? Então toda essa região, olha, ele pode ser observado. Então, que letra o observador pode observar? A letra B e a letra C. O A está fora, o D está fora e a letra E está fora, tá bom? Então toda essa região é chamado de campo visual, beleza? Agora vamos para a translação de espelho plano. Não, translação é movimento, tá bom? No caso aqui vai ser retilíneo. Então quando o espelho se desloca de uma distância D, fazendo com que a imagem translada no mesmo sentido que o espelho, tá bom? Então vamos montar aqui figuras. Aqui temos o espelho agora na vertical. Então vamos montar aqui, ó, colocar aqui posição 1. É a posição 1, que o espelho vai ser deslocado. Vamos botar aqui um objeto. Então você sabe, né, que no espelho plano, objeto e imagem, eles são equidistantes ao plano do espelho. Claro que a imagem está numa posição atrás do espelho, uma imagem virtual, tá bom? Então você tem que, vamos supor que o objeto está a 1 metro do espelho, então a imagem também vai estar a 1 metro, beleza? Então essa é a imagem do objeto na posição 1 do espelho, 1 metro. Então, objeto e imagem equidistantes. Então vamos agora deslocar o espelho. Vamos botá-lo na posição 2. Vamos supor que esse deslocamento ele foi em torno de 12 metros. Deslocamento do espelho, 12 metros. Então, só para completar a distância da imagem 1 para a posição 2, só para completar, se temos 12 metros e lá do lado esquerdo é 1 metro, então aqui temos também 1 metro, tá bom? Só para preencher esse espaço. Mas o importante é que o espelho saiu da posição 1 e foi para a posição 2. Então, o deslocamento foi de 12 metros. Claro que a nova imagem ela vai estar à mesma distância do objeto para a posição 2 do espelho. Qual é a distância do objeto para a posição 2? Agora não é mais 1 metro, passou a ser 3 metros, não é isso? Então a imagem vai estar a 3 metros da posição 2. Essa é a imagem do objeto, imagem 2. E aí, qual foi o deslocamento do espelho? Bem, se é 3 metros da posição 2 para a imagem 2 e a distância da posição 2 para a imagem 1 é de 1 metro, então temos aqui 4 metros. Então, por analogia, olha, a gente pode falar o seguinte, olha, que a distância, né, do deslocamento da imagem é 2 vezes o deslocamento do espelho, tá bom? Olha, deslocamento da imagem, deslocamento do espelho, D minúsculo. E se nós fazemos o seguinte, olha, dividir essa igualdade
pelo tempo, o que você vai ter? Vai ter velocidade, só que vai ser, de um lado, velocidade da imagem, do outro, velocidade do espelho. Beleza? Agora temos aqui, chamamos de rotação de um espelho plano, né? Então você vai girar em torno de um extremo. Então temos aqui o espelho, e aqui você tem um raio incidente, ele vai ser refletido. Você sabe que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, não é isso? Então vamos propor aqui uma rotação desse espelho aqui, ó. Um ângulo alfa, beleza? Então vamos supor que esse mesmo, aliás, outro raio idêntico a esse, que incidiu, ele faça a mesma trajetória de incidência. Então aqui ele vai ser refletido, ângulo de incidência e reflexão iguais. A questão toda aqui, vamos ver a relação entre o ângulo de rotação do espelho e o ângulo de rotação dos raios refletidos. Olha. É só fazer um prolongamento, chamado de delta. E a relação entre eles é que o delta é 2 vezes o alfa. Então a rotação dos raios refletidos é 2 vezes a rotação do espelho. Beleza? Então aí tem o delta, rotação do raio refletido, e o alfa, rotação do espelho. Então vamos, olha, imagem de objeto entre dois espelhos. Vamos pôr dois espelhos, espelho 1 e espelho 2. Né? Entre eles, um ângulo alfa. Então entre eles vamos botar um objeto, e esse objeto vai produzir uma imagem através do espelho. O espelho vai produzir uma imagem equidistante, né, o espelho 1, e também o espelho 2. E essas imagens irá produzir outras imagens. No caso, vai haver uma coincidência, onde os dois vão produzir imagens, onde vai ficar no mesmo ponto. Uma terceira imagem, produzida pela imagem do espelho 1 e do espelho 2. Olha lá, então nós temos 3 imagens. Essa última imagem, ela está numa região onde toda imagem que cai nessa região não produzirá outras imagens. É chamado de zona morta, né? Então, tudo que está na frente da continuação da linha do plano dos espelhos pode produzir imagens. O que está atrás da continuação da linha do plano dos espelhos não produz mais imagem. Então, essa terceira imagem não produzirá mais imagem. Então, nós temos aí 3 imagens. E qual é a expressão que indica o número de imagens numa associação? Então, temos N igual a 360 graus dividido pelo ângulo entre os dois espelhos menos 1. Tá bom? Então, N, número de imagens, e o alfa é o ângulo entre os espelhos. Vamos para o exemplo aqui. Ó. Exemplo 1. A ilustração a seguir representa as motos M1 e M2 em movimento uniforme no trecho retilíneo de uma estrada. Suas velocidades escalares, dadas de acordo com a orientação da trajetória, estão indicadas na figura. Então, M1 pela figura está 40 metros por segundo e M2 está 30 metros por segundo. Sabendo que a moto M1 é equipada com espelho retrovisor plano, calcule para a imagem de M2, conjugada pelo referido espelho. E quer saber a velocidade escalar em relação ao espelho. Então ele quer saber a imagem de M2 em relação ao espelho plano de M1. Vamos analisar. Bem detalhado isso aqui. Então, vamos botar isso aqui, é o espelho de M1. Espelho plano do retrovisor da moto 1. Beleza? Então, o sujeito está com uma velocidade de 40 metros por segundo. A moto M1 está com velocidade de 40 metros por segundo. Então, o espelho também está com essa velocidade em relação à estrada. Beleza? E atrás vem a moto M2. Com que velocidade? 30 metros por segundo. Olha lá. Analisando o M2, a cada tempo que passa, ela vai se afastando de M1. Ou M1 está se afastando de M2. Tá bom? Então, com que velocidade relativa o M2 se afasta de M1? Isso. A 10 metros por segundo. Tá bom? Então, olha.
Para facilitar, vamos determinar que o M1 estivesse em repouso. Então vamos tirar esse 40 aqui, ó. Então, se ele está em repouso, né, então o M2 é como se estivesse se afastando, estaria com velocidade em movimento retrógrado para a esquerda, a 10 metros por segundo, tá bom? Então isso aí representa a mesma situação, né, de M1 com 40 e o M2 com 30 metros por segundo, tá bom? Então, como a velocidade relativa de afastamento é de 10 metros, a gente determina M1 em repouso, né, para facilitar a nossa percepção e faz o M2 se afastando. Então, o M2 como se estivesse indo para a esquerda, beleza? Então, nessa situação, o M2 indo para a esquerda, a imagem de M2 está na direita do espelho de M1, está aqui, né? E ele vê essa imagem, ele vê o M2 de frente, mas vê o M2 se afastando, não é isso? Olha, a 10 metros por segundo. Lembre que a posição, imagem e objeto são equidistantes em relação ao espelho de observação. Então, em relação à velocidade, também é o mesmo processo, né? O M2 está se afastando a 10 metros por segundo, a imagem também vai estar se afastando, só que para a direita, em sentido contrário, a 10 metros por segundo. Aqui a questão é o seguinte, ele pede qual a velocidade da imagem de M2 em relação a M1, em relação ao espelho, a velocidade escalar em relação ao espelho. Então, a questão toda, vamos esquecer o M2 e vamos tratar apenas do espelho de M1 e a imagem de M1. Então, a questão é entre M1, a letra A, e imagem de M2, tá bom? Analisando, olha, com que velocidade o M2, a imagem de M2, tem em relação ao M1. Aí, tá de cara, né, olha. O M2, supondo que está em repouso, ele olha o M2, a imagem, e o M2 está cada vez mais se afastando, né? E isso é a imagem que ele percebe. Então, a velocidade da imagem em relação ao M2 é de 10 metros por segundo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Aqui temos a letra B. Ele quer a velocidade escalar em relação a M2. Então, ele quer saber a imagem de M2 em relação ao próprio M2. Então, aqui, ó, entre o M2 e a imagem dele. Bem, aqui ficou fácil. Porque o M2 ele está se afastando para a esquerda, né, porque o M1 está a 40 metros por segundo e o M2 a 30. Então, relativamente, é como se o M2 estivesse se afastando para a esquerda com velocidade de 10 metros por segundo. E nós já vimos que a imagem do M2 está para a direita a 10 metros por segundo. Então, a velocidade do M2 em relação à sua própria imagem. Então, olha, se um está indo para a esquerda 10 metros, outro para a direita a 10 metros, então a velocidade de um em relação ao outro é de 20 metros por segundo. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Dois espelhos planos são associados de modo que suas superfícies refletoras formem um ângulo diedro de 45 graus. Um objeto luminoso é colocado diante da associação. Determine o número de imagens que os espelhos conjugam ao objeto. Então vamos colocar aqui os dados, o ângulo é de 45 graus. Então, o número de imagens, nós já sabemos qual é a expressão. N igual a 360 sobre alfa menos 1. Então, o número de imagens é igual a 360. O ângulo entre os dois espelhos, 45 graus menos 1. Dividindo 360 por 45 dá igual a 8. Menos 1, nós temos o número de imagens igual a 7 imagens. Beleza? Então, esse é o número de imagens produzido por esse espelho. Exemplo 4. Um diretor de cinema registrou uma cena em que apareceram 24 bailarinas. Ele utilizou na filmagem apenas 3 atrizes, trajadas com a mesma roupa, colocadas diante de uma associação de 12 espelhos planos verticais, cujas superfícies refletoras formavam entre si um ângulo diedro alfa. Qual o valor de alfa? Então, vamos analisar aqui, ó. Número desejado na filmagem, 24 bailarinas, mas atrizes disponíveis eram apenas 3.
Então se indica, olha, que o número de imagens totais que foi realmente produzida pelos espelhos foi de 21 imagens, né? Porque o total foi 24 imagens gravadas pelo diretor, mas 3 eram atrizes. Então, 21, o número de 21 era o número de imagens. Então, se diz, olha, que são 3 atrizes e 21 imagens. Então, cada atriz produziu 7 imagens, tá bom? Então, nós temos, olha, vamos para uma atriz apenas. Nós temos número de imagens de cada atriz é igual a 7. 360, estamos atrás do alfa, menos 1. Então, menos 1 passa para a direita, né? Então, você tem 7 mais 1 igual a 360 sobre alfa. Então, 7 mais 1 dá 8. 8 vezes alfa, 8 alfa igual a 360. Alfa ser 360 por 8. Dividindo 360 por 8, vai dar igual a 45. Esse é o ângulo entre os dois espelhos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço, valeu, tchau.